pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Vitor, eu tenho 31 anos, sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Ribeirão Preto, e eu tenho como hobby jogar jogos tabuleiro. Eu falo um pouco sobre isso no canal do Instagram chamado MeepleMeister, e eu estou dando início a uma série de vídeos explicando regras de jogos. Hoje a gente vai começar com o jogo que ganhou o Spiel des Jahres de 2024, né, desse ano, que é o Sky Team. Ele veio pela Galápagos, é um jogo cooperativo para duas pessoas, exclusivo, né, só para duas pessoas, e eu vou explicar as regras dele. Bom, vamos lá. A ideia do jogo é que os jogadores são piloto e copiloto e eles estão num voo e tem que aterrissar o avião, né, a aeronave, no decorrer de 7 rodadas. As rodadas são demarcadas por essa trilha aqui de altitude e o avião aterrissa quando chegar nessa última casa. E aqui é o caminho, né, que o avião vai percorrer até chegar no aeroporto, que é ali, nesse caso aqui, em Montreal, Trudeau. A ideia do jogo é que a gente vai coordenando entre piloto e copiloto como aterrissar esse avião e resolver alguns problemas no meio do caminho. Então, para aterrissar o avião, a gente vai ter que estar com os trens de pouso abertos, que é essa trilha aqui, ou seja, ativar todos esses trens de pouso, deixar tudo com a luzinha verde. Os flaps também vão ter que estar ativos, né? Então, também ativar essa parte. O alinhamento do avião aqui, ele tem que estar nessa posição, ou seja, totalmente horizontal, com essa setinha batendo com essa seta preta, então nessa posição. E a nossa velocidade tem que ser menor do que a trilha aqui dos freios, que está marcando. No jogo, vai funcionar da seguinte forma: vocês primeiro discutem a estratégia que vocês vão tentar aplicar na rodada, e é muito importante que essa estratégia seja seguida, né, e que depois de discutidas vocês não conversem mais sobre, e nem durante essa discussão vocês falem sobre o valor dos dados que vocês tirarem, ou sobre, né, possibilidades de dados e tal, porque isso, por mais que seja natural de falar sobre, isso tira um pouco da tensão, da emoção que é coordenar sem conversar durante, né, assim. Então isso é uma regra que o jogo fala e que eu acho que é legal tentar seguir para poder ser mais imersivo. Então, como que vai funcionar? Então, primeiro tem essa discussão, depois que discutiram, cada um vai rolar os seus dados, né? O copiloto é o laranja e o piloto é o azul. Vocês vão rolar os dados dentro desse escudo, né? Para que o outro não veja. E um por vez vai alocando os dados nos espaços das ações, que estão representadas nesse painel. No painel, ele tem algumas restrições. Tipo, restringe por cor, então você vê que tem casas que são azuis, né? Que são relativas ao piloto. E tem casas laranjas, que são relativas ao copiloto. E existem as casas dos dois, né, que qualquer um pode fazer ação, no caso aqui é do café, do foco, né. E aí vai um por vez, então um aloca o dado, o outro aloca o dado e assim por diante até acabarem os dados e ir para a próxima rodada, caso seja possível ou necessário. Então, vou explicar um pouco sobre as ações. Essa ação aqui, que é a de nivelamento do avião, você precisa colocar um dado azul e um laranja, e a diferença entre esses dados vai ser o alinhamento que o avião vai tomar. Então, por exemplo, se o piloto, colocar um dado de valor 4 aqui e o copiloto colocar um dado de valor 3, a diferença entre eles é 1, né? 4 menos 3 é 1, e o avião vai pender para o lado maior. Então, no caso do piloto, é o lado aqui esquerdo. Então, 4 menos 3, 1, ele gira 1 para esse lado. E assim por diante, conforme for jogando. O problema é que se o avião pender para esse lado do X, de qualquer um dos lados, o jogo acaba imediatamente. Vocês perderam, o avião entrou em parafuso. Então essa é a ação do balanceamento. Existe a ação depois da velocidade, que é dos motores, né? Também, mesmo esquema de colocar o dado azul e laranja, só que nessa vocês vão somar os valores. O avião vai andar, então, aqui nessa trilha, de acordo com a potência dos motores. Se a soma desses valores dos dados, então vou colocar aqui 1 e 2, a soma aqui é 3. Se esse valor for menor do que esse marcador azul aqui, o avião não anda, ele mantém o mesmo lugar, ele fica ali. Se a soma estiver entre esses dois marcadores, entre o azul e o laranja, ele anda uma casa. Andar, ele puxa isso para baixo. E se estiver acima, né, se a soma for acima do laranja, ele anda 2 espaços de uma vez. Então, no caso, ele andaria 1, 2. Beleza. Só que para andar, você, né, usa esses dados, só que tem que tomar cuidado com os aviões que tem esse tráfego aéreo,
E isso pode também ocasionar um fim do jogo precoce, né? Você pode perder se você tiver que andar e tiver um avião, né, nessa trilha. Para você conseguir tirar esses aviões, você usa essas casas de torre de comando. O copiloto tem duas e o piloto tem uma. O valor que você colocar ali, você conta a partir da casa que você está e ele vai retirar um avião no final dessa contagem. Por exemplo, para ficar mais claro. Dessa forma, eu vou colocar, vamos supor que o piloto colocou um dado de número 3. Então, contando aqui, 1, 2, 3, nessa terceira casa ele tiraria um avião. Então, nesse caso ele remove e está limpo essa casa. E assim por diante. Quando anda o avião, se por acaso tiver nesse formato, se o avião for andar e tiver dessa forma, não tem como, ele bateria, né? E aí vocês perderiam. Então é algo que tem que ser gerenciado durante essas rodadas. Agora, falar sobre outras ações. As ações do trem de pouso e do flap, né? Elas são semelhantes, né? Só que uma é do piloto e outra do copiloto. Você precisa colocar o dado daquela cor e daqueles números para poder ativar essas casas. Então, colocando um dado aqui de 1 ou 2, você ativa isso e faz com que esse marcador ande mais uma casa, né? Ande uma casa. O piloto tem a vantagem que ele pode acionar esses trens de pouso em qualquer ordem. Então, se ele quiser começar das 5 e 6, pode, do jeito que ele quiser. O copiloto não. O copiloto ele tem que seguir a ordem do menor até o maior. Então é algo que vocês têm que gerenciar até o fim do jogo. Tem que ter tudo isso ativo, né? Todos os flaps e todos os trens de pouso, para conseguir ganhar o jogo. Que mais? Essas ações aqui são relativas também ao piloto e é o que controla o valor dos freios, né? A força da frenagem que vai usar. Também, né? Casa 2, casa 4, casa 6 tem que ser feito nessa ordem, por conta dessa setinha branca. Mas isso não é obrigatório para conseguir vencer o jogo, né? Isso não é uma ação que você tem que fazer como obrigatoriedade. Mas claro que é importante porque esse valor vai ter que ser o valor final, né, dos motores na última rodada. Então você não vai olhar a velocidade na última rodada para andar, né? Porque teoricamente você já vai estar com um aeroporto ali. Você tem que olhar a frenagem, né? Essa trilha dos freios. E por fim, a última ação possível é a ação do café, né, de foco, que é colocar um dado de valor qualquer ali. E isso vai te dar um marcadorzinho de café que permite que qualquer jogador possa alterar o valor de um dos dados dele em 1. Então subir 1 ou descer 1. E nesse jogo não acontece daquilo do marcador do dado ir do 1 para o 6 ou do 6 para o 1. Então ele sempre está travado de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então essas são as ações e são 7 rodadas até conseguir finalizar. Então resumindo, são 7 rodadas. E em cada rodada, quem começa é indicado aqui pela cor, né, ou a setinha. Então, cor azul, setinha esquerda, piloto. Cor laranja, setinha direita, copiloto. Vocês vão ter 4 ações cada um, né, pelos dados. E vocês vão jogando alternadamente. Um coloca o dado, faz a ação. Outro coloca o dado, faz a ação. Dessas 4 ações que vocês têm, 2 são obrigatórias. Então, toda rodada tem que ser feita. Que é o alinhamento aqui do avião. E os motores, né, mexer nos motores. Só que elas não são obrigatoriamente em sequência, né? Vocês podem fazer em qualquer ordem. Quiser mexer no avião, no alinhamento primeiro, depois abrir um flap, depois pegar um café. Então tudo isso é sem ordem, né? Impressionante. Nunca sobe, gente. Assim. Ai. Margozinha. Ela quer participar da gravação. Margozinha quer voar. Margot quer aparecer. No canal. Então, a gente jogou uma vez, né? Eu fui de piloto, a Lilian foi de copiloto. O que eu senti, na verdade, foi que é um jogo muito tenso, ele é cooperativo, né? Então, quem não gosta de cooperativo, acho que não vai gostar tanto, mas eu achei muito interessante. Tivemos um pouquinho de dificuldade da parte de conversa sobre a estratégia, né? Depois que passou a fase, então é por isso que eu falei de se atentar a essa regra, porque quando a gente começou a fazer dessa forma, ficou muito mais imersivo, muito mais interessante de jogar, mais divertido. A gente conseguiu ganhar a primeira vez, teve uma certa pendência do nosso lado, com algumas coisinhas, né? Mas foi interessante. Acho que agora a gente vai jogar uma segunda partida invertendo os papéis. E depois disso tem um modo avançado aqui que ele dá, né? Tem até um outro manual falando sobre. E parece que adiciona mais componentes aí também, mais coisas para gerenciar. E é isso.